O Instituto conta a história do direito e conta a história da advocacia, né? A nossa atuação na produção e no pensamento jurídico brasileiro foi fundamental, né? Do IAB, em que inclusive que nasceu a Ordem dos Advogados do Brasil. Não só porque o IAB foi o criador, a alma mater da advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também porque essa Constituição formada e construída basicamente pela advocacia e principalmente colocou a advocacia como instituição estabelecida pela própria Constituição, no artigo que determina que a advocacia é indispensável para a administração da justiça. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. O que aconteceu? É que o povo teve a percepção do que era também a Assembleia Nacional Constituinte. E o povo começou a frequentar a Assembleia, começou a frequentar o prédio do Congresso Nacional. Teve dia de circular por ali 10 mil pessoas circulando ali, o povo entendendo que ali estava se desenhando um futuro. Estava se desenhando uma esperança de um futuro melhor. Constituição geralmente significa uma página virada da história. É um momento de ruptura, porque rompe com os fundamentos das instituições e da legislação até então vigentes para construir um novo quadro, uma nova situação. É uma esquina da história. Ali se queria pôr um fim a tudo o que aconteceu no campo institucional, legislativo, das garantias individuais, da organização democrática, participação política do povo brasileiro, tudo que tinha acontecido na ditadura militar desde o golpe de 64. Né? Começou com todo um cunho e um esboço parlamentarista e num golpe de forças políticas acabou presidencialista. Então nós temos até hoje alguns artigos e alguns elementos nessa Constituição que são totalmente parlamentaristas. Então ela realmente é híbrida. Mas é o que foi possível naquele momento em que o país estava inteiramente desorganizado e desarticulado. Eu chamei Humberto Lucena, que era o senador, presidente, liderava, chamei, estava sentado um deputado federal daqui do Rio de Janeiro, que era uma grande figura, Adolfo Oliveira, e do meu lado Zé Fogaça, que depois foi prefeito, e hoje ainda é senador. Eu disse para o Humberto, vai correndo, mas correndo agora com o teu pessoal, e tira a medida provisória do texto constitucional. Porque se ficar, só pode funcionar com sistema parlamentarista. Com sistema presidencialista, vocês vão dar ao presidente um ditador que jamais teve no Brasil. Que ele vai substituir o legislativo, ele vai colocar o que bem quiser. Eu disse mais, vão editar medidas provisórias que não condizem, está aí o resultado. Você há de convir que nós fizemos a Assembleia Nacional Constituinte 2 anos antes da queda do Muro de Berlim, antes do fim da União Soviética. Você tinha Guerra Fria, você tinha um jogo esquerda-direita real no mundo. Estou com uma noiva na véspera do casamento. Está cheio de ocupações, não sei quais vou atender, e emocionado. Qualquer convocação de Assembleia Constituinte, ela deve estar seguida, né, de uma ruptura, né, da superação de uma ruptura de uma ordem institucional. Assim foi, né, com relação à ditadura militar. Né, a superação desse rompimento da ordem, quer dizer, o rompimento da ordem institucional, ela foi marcada pela Constituição de 88. Então não
faz menor sentido, já que nós não temos necessidade de romper com a ordem institucional, as instituições, elas estão aí, as instituições civis, né? Elas não se abalaram com as reformas ou com a crise que nós estamos atravessando. Então, não faz menor sentido a convocação de uma Assembleia Constituinte. Esta tem sido a conclusão nos debates que nós realizamos aqui na Casa de Montezuma. Foi da vida política do país, o país viveu alguns retrocessos e alguns avanços, alguns retrocessos desde a promulgação da Constituição, nesses 30 anos aí de vida da Constituição, mas exatamente nesses 30 anos, eu acho que a história brasileira vai reservar uma referência muito especial para os advogados brasileiros, para a advocacia brasileira. O uso da palavra também como profissão ajuda nessas mobilizações, na pacificação, às vezes, de assembleias. Às vezes existem assembleias de pessoas que pensam do mesmo jeito e de repente parece que as pessoas querem se matar. São as ideias que estão brigando. O advogado faz uma mediação para serenizar ali, ou para serenar os ânimos, e trazer a discussão para um ponto produtivo, positivo. Nós éramos 26 parlamentares, mulheres, num mundo masculino inteiramente. Nós tivemos a percepção, vamos dizer assim, bastante lúcida, que nós tínhamos que deixar de lado toda a questão de desavenças, de diferenças partidárias, de regiões, de interesses, e trabalhar na nossa convergência, no ponto que nos convergia, independente de coloração partidária, que era o fato de sermos mulheres. E o lobby do batom ficou cada vez mais forte e fortalecido. Então, esse lobby conseguiu aprovar praticamente todas as reivindicações femininas. 86, 87% nós conseguimos aprovar no texto constitucional. Interessante que a gente tinha 3 parlamentares que tinham maridos, também senadores ou deputados. E à medida que elas foram se inteirando do que era ser mulher perante, vamos dizer assim, o direito de ser mulher, os casamentos acabaram. Antes do processo constituinte terminar, os casamentos acabaram. Todo mundo falando do 133. Não, artigo 133, né, que é o artigo, né, que é o 133? Está aqui, ó. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Pô, beleza, 133. O 134, o seguinte é: a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados da forma da lei. Porra, decorrente daquela obrigação de que o Estado tem o dever de prover assistência jurídica. Porra, esses 2 artigos são do cacete. Né? E isso aqui foi muito fundado na experiência do Rio de Janeiro. Exitosa. Em 87, a Constituição do Estado criou a Defensoria Pública aqui, como instituição independente, como Secretaria de Justiça, enfim, com todos esses predicamentos. Foi promulgado em 87, cara, um ano antes da Constituinte, um ano antes da Constituição, um ano antes da Constituição de 88, em julho, por unanimidade de todos os partidos. E aí nós montamos, aí deu um monte de coincidências e tal, aí montamos aqui, fizemos um concurso, começamos a recrutar as melhores pessoas, o entusiasmo dos defensores, foi do cacete. Foram tempos imperdíveis, maravilhosos. Cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos. Esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo.
Nós somos o liame, o que liga o cidadão ao Poder Judiciário, é o que liga o cidadão à Constituição. Nós é que fazemos essa junção e nós temos essa responsabilidade de ser a voz da sociedade, a voz do cidadão. A advocacia, ela tem essa força de vocalizar, de dar voz a quem não é ouvido, de fazer, de impor a vontade do cidadão quando há a negativa de um direito, principalmente daqueles que estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Como advogado, como ex-presidente do AB, e ter sensibilizado outros colegas constituintes, isso não teria sido aprovado. Porque, inclusive, eu tive uma discussão com um grande senador na época, não vou aqui declinar, não precisa, que dizia que o advogado, relator, estava fazendo uma reserva de mercado para a sua classe. Por que é que ele não colocava também que era indispensável o médico, o dentista, o engenheiro? E eu expliquei por quê. Porque eu não conhecia na história nenhum dos membros desses conselhos, como 3 membros notáveis do Conselho de Advogado, que tinha sido Heleno Fragoso, Jorge Tavares e o Sucequim do Rego, presos, encapuçados, quando saíam do seu escritório, da sua casa, pela Revolução, porque eles defendiam presos políticos, dos quais ou aos quais eles não tinham nenhuma identidade com seu credo político. Ele estava defendendo, fazendo a justiça, ou seja, o advogado era indispensável à justiça. Quando eu dei esse exemplo, aí murchou a argumentação do cidadão. Não só porque havia uma parcela significativa de constituintes advogados, houve uma mobilização realmente da categoria para que nós dessemos uma preeminência a essa categoria, porque, inegavelmente, os advogados sempre se constituíram os grandes defensores da lei, da Constituição, enfim, aquilo que possa ir ao encontro das aspirações e dos direitos da população brasileira. Derrubar a lei de imprensa da ditadura foi um momento muito relevante da minha vida. E fazer aquela sustentação, tanto na liminar quanto na matéria de mérito, não é? Então, a presença do advogado, você viu outras, teve o direito dos humoristas, por exemplo, satirizarem em programas próximos às eleições, a figura de candidatos, etc. As instituições, quando elas entendem, né, que elas precisam estabelecer exatamente essa linha de esse contato mais direto, né, e que ela tem que efetivamente ampliar, né, para todos os setores, para todos os segmentos, para todas as camadas sociais no país, as instituições, elas colaboram, né, para que a gente tenha não só a justiça social, mas principalmente progresso. A advocacia, ela é a verdadeira fiadora da democracia brasileira. A advocacia foi importante no momento da transformação, da redemocratização. A luta pela redemocratização foi travada aqui, na Ordem dos Advogados do Brasil, que foi, inclusive, vítimas de ataque terrorista, um ataque à bomba, em que faleceu Dona Lida Monteiro, que era a secretária do então presidente do Conselho Federal da Ordem, Eduardo Seabra Fagundes. Você, em 65, 64, Revolução 64, 66, a Câmara e o Senado também parava para ouvir os discursos. Hoje, o líder do governo e líder da oposição se limita a fazer quem que vai votar, quem é o outro que vai votar, quem não vai votar. Aí fica meio complicado. Naquela altura não, naquela altura parava a Câmara e o Senado para ouvirem os discursos. Hoje isso não existe mais. A Constituição de 1988 não é privilégio do A ou B, do presidente, do relator, não, é do povo. O povo estava lá dentro, nós tivemos as emendas populares, o povo contribuiu. Aquela diáspora que eu falei inicialmente, que cedeu lugar ao reencontro de toda essa gente. Então, esta é uma Constituição eminentemente popular, de modo que eu me orgulho do trabalho que nós todos fizemos. Não eu sozinho, mas todos os constituintes. E nesse ponto aí eu quero dizer o seguinte, o OAB teve um papel fundamental. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.